Oi, gente, tudo bem com vocês? Muito obrigada pela presença, né? Já vou começar aqui já agradecendo. Muito obrigada por cada um de vocês aqui. E também muito obrigada, é claro, principalmente a Michelle, que tirou, não é, do seu tempo para vir aqui conversar com a gente justamente sobre o futuro das profissões, sobre o profissional 4.0. Eu vou deixar a Michelle falar com vocês sobre isso. Antes, eu quero simplesmente já perguntar para vocês se está tudo certo, se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo aqui nesse meu escritório bagunçadinho, não é? Digam para mim aqui no chat já. E claro, vocês podem clicar agora nesse botão aí de compartilhar que vocês estão vendo aqui na sala. Clica no botão de compartilhar, convida outras pessoas para vir participar, porque ainda dá tempo de participar, não precisa de inscrição, não precisa de nada. Então vem aqui conversar com a gente, vai ser realmente um momento muito especial, até porque a Michelle, além de tudo, tá na minha cidade natal. Ela mora em Florianópolis e eu tô aqui, não é? Aqui na minha cidadezinha barroca na Alemanha. E ela está na minha ilha encantada, pensa bem. Então, olha, o André já disse que sim. Oi, André, tudo bem? Tudo bem? Que bom te encontrar por aqui. Bom, eu vou fazer o seguinte, então, não é? Vou pedir mais uma vez, compartilha e convida outras pessoas para chegar até aqui. Se você ainda não assinou esse canal, então também já assina o canal, porque toda semana tem vídeo novo e agora a gente está com uma programação incrível de aulas ao vivo. Daqui a 2 semanas já tem mais uma aula, mas eu ainda não vou falar hoje, porque hoje aqui a gente vai conversar sobre o futuro do trabalho, o futuro das profissões. E eu vou já vou então deixar vocês conversarem com a Michelle, porque ela é que sabe do que ela vai falar hoje pra gente. Oi, Michelle. Oi, Leila, boa tarde para todo mundo, tá? Muito feliz de estar aqui contigo hoje, né? Queria só confirmar o meu áudio tá legal, dá para me ouvir bem? Sim, eu tô te ouvindo bem, te ouvindo bem, ó, a Inalda também, trabalhando. Ai, legal. Então, tá bom, muito feliz de estar aqui com vocês, poder a gente conversar um pouquinho sobre o futuro do trabalho, sobre o profissional do futuro, né? Sobre as habilidades que a gente precisa desenvolver, né, para ser um profissional do futuro e como manter a nossa empregabilidade, né, que eu acho que isso é bem importante, ou trabalhabilidade que a gente fala hoje em dia, né, a gente vai falar um pouquinho sobre carreira, sobre trabalho, enfim, a gente vai fazer aí um bate-papo bem legal. Estou à disposição, quem quiser conversar ou tiver dúvidas também, né, a gente pode conversar depois também no offline, ou vou apresentar para vocês um material aqui para a gente, né, entender, conversar um pouquinho, entender como é que funciona o futuro do trabalho, sobre a indústria 4.0, sobre os skills, mas essa apresentação vai ficar disponível, quem quiser depois me pedir, ou pedir mesmo para a Leila, fiquem à vontade para marcarem suas perguntas, né, e no final a gente vai conversar bastante sobre isso, tá? Então, Leila, posso começar? Pode começar. Eu só vou dizer aqui mais uma vez para as pessoas, acho que vocês já conhecem o esquema, né? Eu vou deixar agora a Michelle conversando com a gente, ela preparou uma apresentação para, né, como guia para esse trabalho inteiro. E vocês podem escrever, não é? Eu vou estar no chat, eu vou botar agora aqui, ó, vai ficar aparecendo somente a minha foto. Mas não se preocupem, eu estou aqui do outro lado. É só porque eu não quero que vocês fiquem me vendo tomar café e respondendo aqui o chat, tá bom? Então lá, fiquem tranquilos, eu estou aqui. Então vamos lá, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Pronto, deixa eu só abrir aqui. Leila, tá legal? Dá para ver bem certinho? Tá perfeito, pode continuar. Então tá, então vamos lá. Então, gente, a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre o profissional 4.0, né? E como se preparar realmente para esse futuro do trabalho, né? Na verdade, antes de a gente começar a falar um pouco sobre isso, eu acho legal a gente entender, né, as mudanças que estão acontecendo, não só no Brasil como no mundo, em relação não só à questão profissional, né, sobre carreira, mas também a um movimento mundial de mudanças com a entrada dessas novas tecnologias, né? Então, essa revolução tecnológica que a gente vem vivendo nos últimos anos, né, é uma coisa recente, já vem de bastante tempo, né?
está impactando o cenário no mundo que a gente vive, né? Especialmente na questão do nosso trabalho. Então, muito se fala sobre essas tecnologias novas que estão entrando sobre a internet das coisas, né? A manufatura aditiva, que é a impressão 3D, né? A robótica, enfim, todas as tecnologias que estão impactando a nossa vida, né? Então, uma realidade que está se tornando cada vez mais popular. E como a gente vai se preparar para esse mundo nessa transformação exponencial, né? Eu acho legal a gente trazer um dado que de 2000 a 2015 a gente teve mais mudanças no mundo do que nos últimos 100 anos anteriores, né? Então, especialmente relacionadas à tecnologia. E quando eu falo tecnologia, também estou falando sobre saúde, sobre transporte, comunicação. Então, de alguma forma, isso está impactando a nossa vida como um todo, né? A tecnologia está impactando isso. Mas a questão mais interessante não é nem essa. É que tem uma pesquisa que aponta que de 2016 a 2022, e a gente está aí bem próximo, né? A gente vai ter mais mudanças tecnológicas do que no século anterior, mas é que de 2022 a 2025, então, o mesmo vai se repetir. Então, ou seja, né, o mundo vai mudar a cada 3 anos, e a ideia é que isso vai se encurtando, né, cada vez que o tempo vai passando. Então, a gente vai ter um mundo novo, vamos dizer assim, a cada 3 anos. E antes a gente pensar em falar sobre indústria 4.0, não sei se alguém já ouviu falar, sobre a Revolução Industrial, né, quarta Revolução Industrial, eu vou explicar um pouquinho mais do que se trata isso. Eu acho legal a gente também fazer um breve resgate do tempo, né? Como é que foram essas revoluções com o passar do tempo, né? Então a gente pensando lá desde o início, né, como é que as vidas foram mudando, tanto a nossa vida no dia a dia, né, e tanto também quanto a questão profissional, como isso foi impactando a evolução da indústria e todas essas revoluções que a gente foi sofrendo com o passar do tempo. Então, assim, falando bem brevemente, só para a gente entender como é que foram essa questão da industrialização com o tempo, a primeira indústria 1.0, né, surgiu na Inglaterra no final do século XVIII, e ali a produção atingiu patamares nunca antes vistos naquela época. Foi a época da mecanização, das máquinas a vapor. Depois a gente veio com a indústria 2.0, né, que ocorreu nos meados do século XIX, e teve como protagonista a eletricidade, a química e o petróleo. Então, teve a massificação realmente da manufatura, né? E aí entrou o desenvolvimento de novas tecnologias como aviões, refrigeradores, enfim, tem todas essas mudanças. A indústria 3.0, que é uma indústria mais próxima da nossa, né, que é algo mais próximo da nossa geração, surgiu a partir da metade do século XX, né, e a informação se tornou uma importante matéria-prima, né, então os primeiros computadores surgiram e aumentaram a velocidade para se realizar cada vez mais processos de desenvolvimento científico. Então, é assim que a gente foi transformando, até hoje a gente chegar no que a gente já está falando em indústria 4.0, ou quarta revolução industrial, que na verdade é um conjunto de tecnologias que permite a fusão do mundo físico, digital e biológico, né? Isso tem um grande impacto na nossa vida, né? Nossa vida e no nosso trabalho também. Então, na verdade, diferente das últimas evoluções da indústria, da primeira, da segunda, da terceira revolução, a gente não vive mais uma mudança de paradigma e não mais uma etapa de desenvolvimento tecnológico, né? Os estudiosos dizem que a gente não vive mais uma era de mudanças, mais uma mudança de era, né? Então, tudo isso é interessante a gente refletir e entender como funciona, para a gente também poder se posicionar, né? Poder se posicionar como profissional no mercado de constante mudança, né? E aí a gente começa a ver um pouquinho mais sobre as tecnologias, né? Quais são as grandes tecnologias que estão... Algumas já são mais realidade, outras estão emergindo aí, estão quase tão próximas. Às vezes no Brasil não é uma coisa... assim, parece que é uma coisa muito distante da nossa realidade, né? Quando a gente começa a falar sobre a questão das tecnologias, mas a gente precisa ficar atento, tá? Grandes potências já estão muito mais avançadas, mas isso vai chegar até nós, né? Uma hora vai chegar e a gente precisa estar preparado, e quem tiver essa ciência, entender como isso tudo está funcionando, ter essa visão de mercado, vai conseguir estar muito melhor preparado, né? E vai conseguir sair na frente, vamos dizer assim. Tá? Então, só citando algumas dessas tecnologias avançadas, né? A manufatura aditiva, que é justamente a questão de produzir, né, de fabricar quaisquer objetos utilizando, então, a impressão 3D, né, o blockchain,
que foi muito conhecido, é uma tecnologia muito conhecida e atrelada à criptomoeda, o Bitcoin, enfim, né, que na verdade é algo, na verdade funciona como um livro contábil, né, que registra vários tipos de transações, enfim, ele é um pouquinho complexo para explicar assim, mas é uma tecnologia que está aí, emergendo, que tá, e vai funcionar, e está acontecendo, principalmente, né, nessas grandes fintechs, enfim, né, dos bancos, vai utilizar também blockchain, tem outras grandes empresas também que estão trabalhando com essa tecnologia, né, já estão pensando em trabalhar com essa tecnologia. Aí a gente vê também as realidades estendidas, né, que a gente chama de realidade virtual, realidade mista, né, e a realidade aumentada, que são tecnologias que estão sendo muito utilizadas, inclusive na educação. A gente já percebe alguns movimentos de escolas mesmo, né, que já estão utilizando, ainda que timidamente, alguma dessas tecnologias para a questão da aprendizagem, né. Inteligência artificial e machine learning, né, que na verdade a inteligência artificial é, na verdade, uma ciência para mimetizar, né, para copiar as habilidades humanas, e o machine learning, na verdade, é uma vertente dessa inteligência artificial que treina máquinas para aprender com dados, tá? E o data science é um campo que abrange qualquer coisa relacionada à limpeza, preparação e análise de dados. Eu não vou aqui entrar muito, né, na questão de definições, porque também não sou especialista na área, mas só para vocês entenderem algumas das tecnologias que já estão impactando a nossa vida, né, e também o mercado de trabalho, tá, como um todo. E aí, a gente falando um pouquinho da quarta revolução industrial, tem alguns estudos que apontam que 65% das crianças que hoje entram no ensino fundamental irão trabalhar em uma função completamente nova no futuro, e que ainda nem existe, né? Então a gente fica pensando realmente, meu Deus, como é que vai ser essa mudança e como é que está o andar disso, né? O Fórum Econômico Mundial, no relatório do ano passado, de 2018, né, afirma que com esse avanço da robótica, 75 milhões de empregos serão extintos, mas também serão criados 123 milhões de empregos que ainda nem existem. Então, a gente ainda tem um saldo positivo, né? A gente pensando nessa questão. Novas funções criativas, né, substituirão os trabalhos repetitivos ou trabalhos simples, né? Aqueles trabalhos rotineiros, padronizados, que isso, na verdade, se a gente pensar bem, uma máquina pode fazer, né, muito bem, muito mais rápido, né? Então a gente vai trabalhar com algumas habilidades diferenciadas e a gente vai ver aqui quais seriam essas habilidades, né? Quais são as habilidades essencialmente humanas, o que vai destacar a gente realmente por que a gente não vai ser igual a um robô e quais são as habilidades que são importantes, né, na nossa vida, para que a gente não perca né, o nosso trabalho, enfim, a nossa ocupação seja substituída, né, pela questão da entrada das novas tecnologias, da robótica, enfim, tá? Agora a gente pensando um pouquinho mais na questão do trabalho mesmo, né, quais são os novos arranjos e as tendências e desafios, né? Agora a gente começa a entender mais um pouquinho como é que vai ser esse cenário, né? A gente está vivendo, na verdade, uma mudança, isso não é só no Brasil, a gente percebe até com a questão da Previdência, enfim, todas as mudanças que estão vindo, que, né, isso não é só no Brasil, em outros lugares do mundo também está acontecendo, a chamada gig economy, né, que é a economia de freelancer ou sob demanda, né, que é o resultado da flexibilização do mercado de trabalho diante da era digital. Então, a gente já percebe algumas plataformas como Uber, Cabify, enfim, que contratam profissionais sob demanda, né? A gente já não vai ter mais aquele trabalho estável, né? Pouco vai se falar sobre essa questão de o profissional entrar numa carreira hoje e seguir durante 20, 30 anos na mesma empresa, né? A gente já percebe que isso já houve uma mudança, é claro, mas a tendência ainda é que a gente trabalhar, de repente, por projetos, né? A gente vai ter menos emprego, mais trabalho, né? Não vai ter essa conexão direta com uma empresa única, a gente vai ser aí multifuncional no sentido de trabalhar por projetos em várias empresas, né? O trabalho remoto. Então, a gente precisa entender como funciona tudo isso e que tipo de habilidades a gente vai precisar desenvolver para conseguir estar alinhado ao que o mercado vai estar pedindo, né? Então, algumas das novas atitudes, a gente pensar nessa questão que nós somos todos empreendedores, ainda que a gente não precise, talvez, abrir uma empresa, ou não queira abrir uma empresa, né? A gente precisa ter atitudes empreendedoras, né? Para a gente poder se reinventar para sobreviver. Então,
Isso é fundamental, né? Entender também que o lifelong learning, que é a aprendizagem contínua, que a gente sempre está se desenvolvendo, né? Isso é muito importante também para estar alinhado a todas essas atitudes, novas atitudes e tendências do mercado, né? E estar alinhado com o nosso propósito também de vida. Eu vou falar depois um pouquinho mais sobre isso, tá? Aqui eu trouxe uma pesquisa, na verdade, que revela as ocupações com maior ou menor grau de risco de serem substituídas. O Frey e o Osborne, na verdade, são professores da Universidade de Oxford. Eles fizeram uma pesquisa e avaliaram tarefas cotidianas de mais 700 ocupações, para entender o impacto das novas tecnologias, quais ocupações teriam mais impacto, outras menos impacto. Então, eles chegaram do grau 0 de nenhum risco ao grau 100. Eles criaram um site, esse site está aqui nessa apresentação, mas quem quiser depois a gente disponibiliza ali. É um site em inglês, mas dá para colocar, né, adaptar a sua profissão, a sua atividade, e aí você vai conseguir pesquisar, é muito legal. Eu já fiz essa pesquisa e dá para a gente entender né, calcula mais ou menos o nível de automação de cada trabalho, tá? Não é algo 100% certo, né, a gente sabe, mas dá para ter uma tendência de entender quais são as atividades que de repente poderiam ser mais impactadas. O telemarketing é uma das primeiras, né? Porque facilmente a gente consegue compreender que hoje a gente trabalhar com, né, fazer trabalhar com robô, enfim, e ter uma padronização, né, rotineira de, de atividades, o robô vai fazer isso muito bem e melhor que a gente, né? Então, assim, quando o robô puder ser trabalhado e conseguir fazer essas atividades muito mais facilmente, o risco da nossa atividade ser substituída ou até, às vezes, eliminada é muito maior, tá? Depois eu até deixo o link para vocês fazerem essa pesquisa ali. Então, assim, pensando nisso, né, de tudo isso que a gente conversou até agora, assim, a gente já entendeu como é que funciona o mercado, como isso está acontecendo, quais são as mudanças, as tendências, né, quais são, como é que a gente precisa das nossas atitudes e quais são as habilidades realmente do futuro, né? Será que o que a gente está aprendendo hoje realmente vai ser útil no futuro, né? Será que o mundo ou o mercado vão precisar da gente, né, nós enquanto profissionais, né, no futuro? Então, foi feita, na verdade, uma pesquisa pelo mesmo Fórum Econômico Mundial, que eu citei ali anteriormente, das 10 habilidades, das top 10 habilidades do futuro, tá? A gente tem essa pesquisa não é muito recente, mas ela ainda é bem válida, né? Trouxe habilidades de 2015 e trouxe habilidades de 2020, que já está muito próximo, né? Então, se a gente perceber, todas as habilidades a gente percebe que não são técnicas, né? As pessoas me dizem, mas será que eu vou ter que aprender sobre robótica, sobre tecnologia, sobre... Aí a gente começa a refletir, não, as habilidades, na verdade, do futuro são habilidades essencialmente humanas. Aquilo que, na verdade, o robô pode não copiar, né? A ideia é que a gente não vai conseguir, ele não vai conseguir ter essa expertise, né, vamos dizer assim, de conseguir copiar essas habilidades ou de desenvolver essas habilidades, né? Então, criatividade é uma habilidade essencialmente humana, né? Empatia, inteligência emocional são habilidades que a gente vai desenvolvendo enquanto humanos, né? E que são habilidades essencialmente necessárias e essenciais para um profissional do futuro. Não existe, na verdade, um padrão, né? Os especialistas não chegam no padrão de pensamento em relação às top 10. Essa aqui eu trouxe do Fórum Econômico Mundial, né, do relatório do Future of Jobs aqui, mas na minha visão, do que eu tenho estudado e que também percebo outras pessoas, né, outros futuristas, vamos dizer assim, falando sobre isso, eu acredito que as habilidades essenciais estão no autoconhecimento, né, e na capacidade de a gente se relacionar com as outras pessoas. Então, é o relacionamento intrapessoal e aí o interpessoal. São habilidades que todo profissional vai precisar desenvolver para conseguir se manter nesse mundo instável, né, de volatilidade, de mudanças exponenciais. São habilidades essenciais. E aí a gente pensa assim, quais são as implicações para o profissional do futuro, né? O que a gente precisa entender enquanto profissional do futuro? A gente vai precisar realmente criar a nossa própria carreira, né? Não dá para a gente depender mais de uma empresa, ou do governo, ou enfim, de uma outra pessoa. A gente tem que entender que nós precisamos desenvolver a nossa própria carreira,
A carreira já não é mais aquele modelo que a gente tinha, que era fácil, né, de seguir. A gente entrava numa empresa e seguia aquilo por muitos anos, né? Então, hoje a gente percebe que todas essas mudanças que estão acontecendo no mundo estão impactando sensivelmente essa questão de carreira. Então, não existe mais uma trajetória, na verdade, né? Um domínio progressivo das habilidades, a questão da hierarquia, isso tudo está mudando. O ciclo de vida das habilidades e dos conhecimentos está ficando cada vez mais curto, né? E o surgimento dessas novas habilidades tem duas implicações, na verdade, né? Então, a gente precisa estar aprimorando novas habilidades em constante mudança, né? E aí, empresas e empregadores também vão ter que se adaptar a essa realidade, né? E vão ter cada vez mais dificuldade em proporcionar aos seus colaboradores planos de carreiras definidos. A gente já vê que essa questão do plano de carreira é algo que muitas empresas já não estão levando muito à frente, justamente também por essa instabilidade, né, do próprio mercado e dos próprios profissionais, que às vezes não querem realmente ficar durante muitos anos numa empresa, né, querem ser desafiados, precisam, enfim, até pela questão de criar novas habilidades, isso também se torna interessante. Né? E aí vem a questão da aprendizagem ao longo da vida, né? Que é esse novo cenário do trabalho, que vai depender totalmente dessa aceleração do aprendizado. A gente não tem mais como imaginar que, eu vou entrar hoje numa faculdade, vou terminar e é por ali, acabou, né? A gente precisa estar desenvolvendo novas habilidades, eu não digo nem só técnicas, né? Principalmente comportamentais, socioemocionais, que são aquelas que a gente comentou lá antes no slide anterior, que são as habilidades de criatividade, né, de relacionamento, essas habilidades que a gente aprende realmente no dia a dia, com contato com as pessoas, e isso é fundamental, né? Então, essa aprendizagem ao longo da vida, isso é algo que a gente vai ter que levar para sempre, assim, não tem mais como a gente imaginar que a gente começou uma coisa, vai terminar, e quando é que eu vou começar outra coisa? Não, isso já é meio que uma constante. E a aprendizagem não é algo só faculdade né, ou assim, um curso específico. Aqui a gente tem a própria Leila ministra cursos na Udemy, né, como outros instrutores. Enfim, essa questão da aprendizagem é ampla, né? A aprendizagem online aí vem também para poder ajudar muito nesse sentido, né? Então, isso é essencial. E encontrar nossos propósitos e paixões, né? Isso também é algo que parece que as pessoas, quando a gente comenta isso, pensam, isso aí é meio utópico. Encontrar nossos propósitos e paixões, isso aí parece que não, né? Parece uma coisa que, sim, não tem muito a ver, mas é algo do futuro. Por quê? Porque, na verdade, como é que a gente vai oferecer enquanto empreendedores, e aí a gente fala não necessariamente como, né, pensando em empresa, mas pensando em como oferecer o nosso trabalho para uma pessoa, para uma empresa, se a gente não ama isso que a gente faz, né? Se a gente não tem isso como um propósito de vida, a gente não vai conseguir se manter muito tempo nisso, né? Então, a gente precisa descobrir e encontrar o nosso propósito, né, para que a gente consiga também se sentir apaixonado, estimulado a continuar em frente, enfim, cada vez fazer um trabalho melhor, né. E é isso, gente, eu trouxe, na verdade, um overview aí, né, na verdade, um panorama geral de como está funcionando, né, o futuro do trabalho. A gente pode falar um pouquinho sobre as verticais, né, deixa eu até interromper aqui o meu compartilhamento e voltar aqui com vocês. Estão conseguindo me ver, Leila? Sim, a gente está te vendo. Agora já liguei a minha câmera também. Então, A tá. gente tem algumas questões aqui, na verdade, são questões que, de uma certa forma, tu já respondesse durante isso tudo, mas uma coisa que eu queria colocar antes de passar para as questões, justamente essa questão, né? Eu acho que muitas pessoas têm esse problema, né? Esse medo de achar que os robôs vão tomar conta da gente, vão tomar conta do mercado do trabalho. Na verdade, eu não vejo a hora disso acontecer. Concordo. Porque eu adoro robôs. Tem uma coisa que eu gosto na minha vida de robô, entende? De máquina. Isso é legal, porque na verdade o robô ele vai fazer tarefas repetitivas, tarefas simples, né? A gente vai se livrar daquelas coisas chatas do dia a dia, tarefas rotineiras, coisas que talvez que o robô pode substituir, mas a gente pode aplicar muito melhor nossas habilidades em outras coisas
que são humanas, né? Que o robô não vai conseguir copiar, né? Exatamente. Então, assim, na verdade, eu estava vendo uma entrevista justamente com uma especialista do Fórum Mundial do Trabalho, há umas semanas atrás, e justamente ela estava falando sobre né, a questão era justamente essa, né? Bom, mas na verdade, nos países menos desenvolvidos, né? Porque, bom, né, isso tudo é aqui, não, né? Por exemplo, não existe mais, há muitos anos, não existe mais posto de gasolina com atendente. Esse atendente de posto de gasolina não existe há muitos anos, né? Caixa de supermercado é uma coisa que também está indo para a extinção também, sabe? Só existe ainda porque elas não são, as pessoas não são só caixa de supermercado, elas têm diferentes funções. Então, elas não são uma pessoa que faz um robôzinho, não, elas pensam, elas têm um monte de coisa que elas fazem ao mesmo tempo, né? Então, é claro, elas não são substituíveis, né? Mas quem só passa na esteira, sim, é rapidinho, né? E justamente o papo era esse, né? Bom, mas e essas profissões que são um pouco, né? Que têm menos, digamos assim, menos responsabilidade, digamos, né? Que nem é, mas, né? Em países menos desenvolvidos, como que isso vai acontecer? E, na verdade, ela trouxe uma questão, né? A resposta dela foi, para mim, assim, na verdade, completamente compreensível, achei simplesmente fantástico, porque ela deu o exemplo, por exemplo, da África, né? Dos países africanos, onde as pessoas, onde os jovens não querem mais ficar lá, né? Não querem mais trabalhar na terra, por exemplo, não querem assumir uma plantação, não querem assumir, né, a agricultura. Por quê? Porque eles não querem mais capinar o dia inteiro. Só que, né, se nós tivermos justamente, né, a tecnologia para que eles possam fazer outras coisas, eles podem sim continuar lá e eles podem sim trabalhar dignamente a terra, ganhar mais dinheiro, né? E agora eu estou falando aí, né, com máquina passando agrotóxico, não é nada disso, mas, né, esse trabalho. Porque aqui, na verdade, aqui a gente não tem mais isso. E o que a gente está vendo justamente na Alemanha, na Europa em geral, é o retorno para a agricultura, né? Para a produção local e tudo. Então, eu vejo que na minha cidade, que tem, né, que é de vinho e tal, os filhos foram todos estudar, né? Os filhos dos donos foram todos estudar, voltaram, né? Cheios de coisa, implementaram toda uma tecnologia nas plantações, nos vinhedos, e estão produzindo muito mais do que os pais faziam, entende? Então, o que não teria acontecido se eles não tivessem esse acesso, né? E a mesma coisa pode acontecer em vários outros lugares do mundo. É claro que, né, demora um pouco aí. Ah, Inaldo dizendo aqui, um sonho robô varrendo a casa e eu produzindo no computador. Inaldo, aqui a gente tem um robozinho que passa aspirador. Né? Eu não tenho ainda, minha filha, mas eu tô namorando um. Então, e na verdade, ó, e daí a gente entra então para a questão da Angélica, que ela tinha colocado aqui, que é a questão, o desemprego, ela pergunta, será um problema para todo mundo ou para apenas para as pessoas que não se adaptarem? O que tu acha? Na verdade, assim, ó, o desemprego, ele vai ser, na verdade, que a gente não vai falar tanto em emprego, né? A gente vai talvez migrar um pouquinho para a questão de trabalho, né? Esse emprego que a gente pensa que é realmente entrar numa empresa e ficar 8 horas por dia ali, né? E cumprir a jornada de trabalho, ir para casa, enfim. Existe uma tendência mundial em mudar isso, né? Nos Estados Unidos já tem estudos aí que já apontam que 53% da grande massa de trabalhadores já está trabalhando como freelancer, na verdade, como vários trabalhos ao mesmo tempo, não só como freelancer, mas tendo outras atividades paralelas, né? Então, claro, a gente pensa em grandes potências mundiais como a Alemanha, Estados Unidos, está chegando muito mais rápido, né, do que a gente pensar em
outros países como o Brasil, né? Mas isso vai chegar, né? Então, assim, algumas atividades mais rápido, como tu também mencionou, os caixas, talvez de supermercado, ou mesmo, né, os frentistas, ou o pessoal do telemarketing, isso vão ser atividades que já vão ser impactadas muito mais rapidamente, né? Então, essas pessoas, na verdade, já teriam que estar pensando em que outras atividades eu posso me encaixar, ou que habilidades eu posso começar a trabalhar para começar a entrar no mercado de trabalho, né? Mas a gente sabe que a realidade no Brasil é muito dura, né? Tem muitas pessoas que não têm acesso realmente à educação, a gente falou um pouquinho da educação ao longo da vida, né? Então, a gente tem essa questão da educação que impacta muito, e aí a gente entra na questão do governo em si, quais são as políticas públicas que o governo vai precisar implementar para não ter tanto desemprego, né? Para não ter essas pessoas, né, desassistidas, assim, que tipo de políticas públicas o Brasil, enfim, outros países vão precisar aplicar para não ter essas pessoas desassistidas, né? Existe algo que se fala em ter uma renda mínima, uma renda que pudesse as pessoas receberem para poderem fazerem essa transição, né? Algo que está sendo estudado aí no mundo, porque a gente sabe que as pessoas não vão conseguir se encaixar no mercado, né? Sim, então, sim. não só as pessoas que vão sofrer com a tecnologia, mas que podem ainda assim buscar outras coisas, né? Trabalhar como freelancer, enfim, já estão sabendo e já estão trabalhando essa questão, mas tem outras pessoas que têm trabalhos essencialmente operacionais, que essas sim vão ser substituídas, talvez não tão a curto prazo, mas a longo prazo vão ser substituídas, em médio e longo prazo, vamos dizer assim. Essas pessoas vão sofrer e como é que vão né, se readequar no mercado tão cruel nesse sentido, né? Então, a gente sim vai ter, a tendência é ter esse maior desemprego, e os países subdesenvolvidos, né, vão sofrer um pouco mais e vão ter, já deveriam estar pensando em políticas públicas realmente para poder trabalhar, seja pela questão da educação, né, e como trabalhar isso desde, assim, ensino fundamental até na sequência dos outros ensinos, né? Então, é algo que a gente precisa, na verdade, todo mundo pensar, não só nós profissionais, né? Profissionais, empresas e governo, né? É algo que todo mundo deveria já estar alinhado para pensar isso, porque a gente vai ser impactado, né? Sim, exatamente. Inclusive, né, pais, né? Então, né, mesmo os pais, os responsáveis precisam estar pensando nisso, né? Os professores, como que eles vão abrir esse caminho para os alunos, porque na verdade não eu bem sei, né? Eu bem sei que um professor de uma escola pública no interior do Ceará, ou no interior de Santa Catarina, ou do Rio Grande do Sul, onde quer que seja, não vai conseguir mudar completamente a realidade de um aluno, ou da sua turma, ou da sua... Isso é evidente, né? Mas que ele esteja preparado para abrir a cabeça do aluno, né? Ao menos esse mínimo do letramento digital, em que as pessoas saibam onde encontrar uma informação, saibam como continuar aprendendo, porque possibilidades existem muitas, mas o grande problema é justamente essa acessibilidade, né? A gente vê, por exemplo, que no Brasil agora já existe muita, né? A conexão internet, a banda larga chegou em todos os lugares, mas a gente vê muito bem que ainda é muito precário, né? Que muitas pessoas só conseguem acessar através do seu celular, por exemplo, em cafés, né? Onde eles têm Wi-Fi. Então, é ainda precário, né? E essa situação não é só no Brasil, são em vários países, né? A questão de não se adaptar, evidentemente, ainda tem... Aqui também é um problema, né? Aqui também é um problema. Só que a gente tem, digamos assim, uma estrutura um pouco diferente, onde ninguém precisa passar fome, né? Então, uma pessoa está desempregada, não tem problema, ela recebe tudo e pronto, né? E vai viver a vida dela, né? Então, é um pouco diferente, mas essa realidade vai ser dura, é claro, para todo mundo, né? Também para profissionais bem qualificados, né? Não é só para profissionais qualificados também, porque essa adaptação vai ser um pouco diferente. Mas eu acho que a gente vai sim, a gente está no caminho, nós estamos no caminho, né? Estamos sim, Nalva, nós estamos no caminho, com certeza. E eu acredito que seja quanto mais pessoas nós trouxermos para o caminho, mais nós vamos conseguir abrir possibilidades para outras pessoas também,
né? Sim. E a Angélica estava me perguntando também se o que vale a pena estudar independente da evolução tecnológica. Existem carreiras que são menos vulneráveis ou menos afetados pela evolução? O que tu achas? Sim, a gente sabe que essas carreiras tecnológicas, né, o pessoal da tecnologia está mais, enfim, já está mais alinhado, o pessoal que trabalha com robótica, né, mas são carreiras que nem sempre todo mundo consegue seguir, né? Eu, por exemplo, não tenho, assim, não tenho pretensão em seguir nenhuma carreira nesse sentido. Então, o que que a gente diz quando a gente pensa na questão do futuro de habilidades? É justamente trabalhar as habilidades essenciais, né? O autoconhecimento primeiro, porque daí a gente consegue saber o que que a gente faz de melhor, né? O que que a gente tem de ponto forte e como é que a gente pode aplicar isso, né? Então, esse é um primeiro ponto, né? Trabalhar o relacionamento com as pessoas, porque a gente vai precisar, talvez, ser um empreendedor e se ajustar nessa gig economy, que é justamente essa economia de freelancer, de trabalho por projetos, né? E então, assim, eu hoje a gente sabe que tem carreiras que vão ser menos impactadas e outras que nem surgiram ainda, né? Como eu bem disse ali, tem carreiras de talvez crianças que estão hoje no ensino fundamental que a gente nem sabe carreiras que vão, né, que vão surgir ainda em relação a toda essa questão tecnológica que está por vir, né? Mas hoje, o que, que eu diria assim? Eu pensaria em justamente a gente trabalhar com carreiras que lidam com pessoas. A educação é uma carreira muito interessante, porque a gente tem a questão da aprendizagem, né? Algo que a lifelong learning, que é a aprendizagem contínua, vai ser essencial para todo mundo. E a gente se encontrar enquanto profissional na questão de como passar isso, se claro, se a pessoa se identificar, né? Então, eu, como consultora de carreira, não venho de uma carreira, né? Não sou professora, tenho uma carreira de educação, mas eu sei que isso é importante para poder fazer meus atendimentos, enfim. Então, a gente trabalhar nossas habilidades em relação à outra pessoa, a relação interpessoal é fundamental, né? Então, assim, a gente pensa muito no tecnológico, né? Coisas que eu vou precisar aprender tecnicamente, mas se a gente olhar as 10 top carreiras lá do Fórum Econômico Mundial, a gente percebe que são carreiras, que são habilidades essencialmente humanas, não tem nada de muito, né? Nada de muito extraordinário, assim. Parece uma coisa simples quando a gente, mas eu sou criativo, eu tenho inteligência emocional, mas a gente começa a perceber que talvez no dia a dia a gente precisa realmente evoluir, né? A gente precisa se reinventar, essa é a palavra. A gente precisa se adaptar e se reinventar todos os dias, né? E se adaptar às realidades. Sim, sim, sem dúvida. Eu acho que também o que a gente precisa. E vamos lá para a questão então do Volmir, olha, que era exatamente o ponto que eu ia entrar, Volmir, agora. Ele pergunta como podemos humanizar a tecnologia, a robótica, com novos cenários de empregos que o mercado apresenta. Deixa eu entender, como humanizar a tecnologia? Humanizar a robótica. Tá. Bom, a robótica por si só é machine learning, né? O robô aprendendo coisas, fazer coisas nossas do dia a dia, não existe a questão de muita humanização. Acho que existe a questão realmente das pessoas, né? Do tratamento com as pessoas, do relacionamento das pessoas. O robô vai fazer aquelas atividades padronizadas, atividades talvez que até para poder gerar a questão fazer atividades, por exemplo, assim, dentro de uma própria empresa, uma indústria, vamos pensar assim, né? Atividades dentro de um ciclo produtivo, de fabricação de um carro, por exemplo. Então, o robô vai fazer aquelas atividades que são padronizadas, parafuso, enfim, e não existe muito como humanizar essa questão do robô. A gente tem que pensar enquanto humanos mesmo, né? Humanizar as nossas habilidades enquanto profissionais. Né? Eu acho que está por aí, a questão é mais por aí mesmo. Não sei se minha pergunta é clara. Não, um robozinho amigo para conversar com a gente. Tá, o robozinho amigo. Bom, a gente vai talvez um dia pensar, assim, existe estudos já que mostram, né, tem tentado fazer um robô mais amigável, né, um robô com habilidades humanas, mas isso ainda é algo que ia ser estudado, porque é muito complexo, né, o humano é realmente um ser complexo para conseguir que um outro robô imite, né, mimetize a 100% das nossas habilidades humanas. Talvez um dia a gente chegue nisso, mas ainda vai demorar um pouquinho, eu acho. Exatamente. Na verdade, a gente já tem uns robozinhos aí, eu mostrei em uma palestra que eu dei há algum tempo atrás em Sanated,
Justamente tem um robozinho que já está sendo, né? Que está sendo empregado. Tem um aqui em Munique, por exemplo, que já tem um emprego fixo em um hotel. Ele dá as informações para as pessoas, né? Ele é todo bonitinho, todo fofinho, tem olhinho, né? E daí o que acontece? Ele trabalha com os recepcionistas do hotel. Então, tem os recepcionistas do hotel e ele está lá também. Então, ele ajuda as pessoas, por exemplo, as pessoas estão chegando e querem ir, sabe, querem conhecer os pontos turísticos da cidade. Então, ele dá as informações e tal. E já tem também os robôs os robôs de companhia mesmo, de companhia para pessoas idosas, para crianças, né? Que são os robôs que ficam lá e são conectados geralmente com o celular, com o smartphone, né? E eles têm sensor, eles têm tudo para que, por exemplo, que a gente possa, né? Uma pessoa idosa, por exemplo, que mora sozinha, aqui as pessoas continuam muito independentes, não querem ir morar com ninguém, não querem morar em asilo. Então, o que acontece? Ele tem esse robozinho que cuida dele, né? Que tá lá junto, que toca musiquinha, que liga para a família. E também que, por exemplo, se acontecer alguma coisa com ele, tem um sensor, né? Que já liga para, né? Que liga para o médico, ou liga para isso, liga para aquilo, ou até pela voz, né? A gente já tem essa também, né? Esse robozinho da Amazon, que daí não tem um corpo, né? Mas na verdade é a mesma coisa, né? Que a gente diz, olha, coloca, né? Toca música tal, ou não sei o quê, e ele faz, entendeu? Ou compra, a gente já pode comprar coisa só falando, né? Olha, coloca tal coisa na lista. Mas percebe que são atividades padronizadas, né, Leila? Assim, coisas que tu alimenta o robô para ele conseguir fazer padronização. Eu pergunto onde é tal coisa, ele responde, ou dúvida sobre X, eles alimentaram, né? Mas a questão do relacionamento como a gente tem entre seres humanos, nessa questão de empatia, principalmente, né? Eu acho que isso ainda vai um tempinho, né? Claro que a gente não sabe, a tecnologia corre aí a mil, a gente pensa que vai demorar e não demora tanto, mas agora os robôs estão muito mais voltados a essa questão de informações, de padronização. Sim, a gente alimenta, ele vai ajudando, né? Como tu bem mencionou, tem um robô, mas tem outras pessoas dentro do hotel que estão ali para fazer esse relacionamento e tal. Né? Claro, isso a gente vai passar por esse momento de transição, né? Entre robôs e pessoas, e como se adaptar em relação a isso. Mas é realmente futuro, né? A gente sabe. Mas é aquela coisa justamente, né, quem se limitar a fazer o trabalho de um robô vai ser substituído por um robô, é claro, né? Sim. Quem for um pouco mais, né? E em todas de tudo que eu tenho lido, por exemplo, ao menos, né? Na verdade, não é também a minha especialidade, mas o que eu vejo muito para o futuro das profissões é que a gente possa, em qualquer área de atuação, estar simplesmente aberto para trabalhar com isso, com essa possibilidade, né? Por exemplo, mesmo, né? Se a gente pensar nos contadores, né? Contador, advogado, na verdade, assim, claro, tem advogado que nunca vai ser substituído na vida, porque são pessoas que estão lá, que fazem um papel diferenciado. Mas aquele que só fica lendo leizinha e dando, né? Dando o número da lei, ele vai ser rapidinho tirado do mercado. Por quê? Porque um robô vai fazer isso em segundos. Né? Exatamente, bem comentou. Na verdade, a atividade padronizada, vamos dizer, de um advogado, a gente pode pensar em várias verticais, educação, saúde, né, direito, vai impactar em várias áreas, mas vamos pensar agora no advogado, bem como tu comentou. As atividades que são padronizadas, até a gente tem aqui empresas de tecnologia em Floripa mesmo, que já fazem isso, né? Então, coloca lá uma petição, e se tem um estudo de quantos por cento essa petição, esse caso, né, esse ajuizamento de ação vai ter chance de sucesso, então o próprio sistema já calcula qual o percentual de sucesso, né, e aí o advogado vai poder aplicar, aí a gente volta nas habilidades essencialmente humanas, como criatividade, enfim, e outros tipos de habilidades essenciais que o robô não vai fazer, mas essa questão de, vou gerar uma petição e vou, né, enfim, essa parte mais padronizada e operacional,
Isso o robô vai fazer muito legal, porque a gente vai alimentar um robô com várias jurisprudências, leis, enfim, tudo que já aconteceu no mundo jurídico, vai botar ali e ele vai simplesmente vai passar para nós enfim, um histórico de saber de qual o percentual de chance de ganhar ou não, e aí as habilidades do advogado serão outras, né? Talvez defender, enfim, a causa e pensar em outras saídas, né? Mas eu acho que é bem por aí mesmo. E a Marcela fala isso exatamente, chegou completamente no ponto, né, Marcela? Ela diz, né, que isso muda completamente os rumos educacionais. E realmente, né? A gente tem que voltar, a gente vai voltar aí para a humanização da educação, né? Não da robótica, na verdade, né? Humanização da educação. Pena que muitos educadores ainda não acordaram para isso. E exatamente por isso que eu estou tentando trazer um pouco disso para que fique mais próximo da gente, né? Sabe? Porque assim, ó, aqui a gente está conversando, nós estamos conversando aqui entre pessoas completamente normais. Nós não somos, né? Não somos, né? Sei lá. Não somos especialistas em ciência de dados, não somos, né, criadores, desenvolvedores de tecnologia e tal. Somos pessoas normais que estamos aqui, que observamos esse mercado, que trabalhamos com pessoas o tempo inteiro. Então, né, por isso a necessidade de conversar também em vários níveis, né, em vários níveis, e não somente ficar vendo em alguma revista, em algum lugar, uma coisa muito fora da nossa realidade, né? Exatamente, aplicar, na verdade, para a nossa vida real, é trazer para a nossa realidade, né? Uhum. Mas é aplicado coisas que, muitas tecnologias talvez a gente nem saiba realmente para que existem, né? Mas tem coisas que vão ser aplicadas para a nossa vida real. Então, aquela geladeira que a gente vai abrir, já existe, né? Geladeiras, tu vai ali, faz a compra chega, entrega, coisas assim que são coisas que vão impactar a nossa vida, né? Talvez em algumas cidades, alguns países muito mais, né, muito mais fortemente agora, no primeiro momento, mas isso vai sendo disseminado com o tempo, né? Então, vai impactar tanto a nossa vida, como também a questão do trabalho, né? Toda essa questão realmente vai acontecer. O André está perguntando sobre a violência que os professores estão sofrendo no Brasil. Seria bom ter um robô professor, quem sabe? Olha, essa questão, André, não sei se eu quero entrar nisso. Desculpa, mas eu não estou querendo entrar nisso. Se a gente voltar, eu acho, para a questão da humanização, eu vou contar uma história aqui bem boba, tá, André? Que de repente vai conseguir fazer uma ligação com isso. Essa questão de professor e aluno, eu trabalhei, né, eu já estou quase 20 anos na Europa, mas eu trabalhei no Brasil. Enquanto eu estive no Brasil, eu trabalhei sempre em escola pública, em periferia, as mais difíceis, onde ninguém queria ir, eu ia lá, né? Já tive escola do lado de penitenciária, onde à noite, de turma da noite, com gente mais velha do que eu, tá? E onde os alunos faltavam, assim, às vezes faltavam uma semana inteira, não sabia onde é que estava, tinha sido preso, daqui a pouco voltava, entende? Uma realidade completamente louca. E eu me lembro de uma dessas escolas, justamente nessa, tá? Nessa. Que a professora que estava antes de mim, ela saiu porque ela não aguentava mais, ela era esculhambada pelos alunos, tá? E daí ela me lembra que ela fez assim, uma declaração muito assim, sabe? Me disse assim, boa sorte, né? Tomara que não apanhe na cara, não sei o que e tal. E eu fui lá, né? 19 anos, eu tinha, sei lá, sabe aquela coisa assim de estar começando e tal. E daí, eu comecei a trabalhar lá e eu já me dei bem com todo mundo na hora. E assim, daí eu comecei a pensar, a ver também, né, a realidade dos alunos. Então, era assim, a minha colega, ela era competente, não era esse o problema, tá? Profissional competente e tal, não sei o quê. Só que ela não passava dentro
do universo da escola, entende? Ela chegava, por exemplo, todo dia, sabe, toda arrumadinha, toda bonitinha, toda linda, né? Loirinha, sabe? Loirinha, toda linda, com uma latinha de Coca-Cola, sabe? Com um lanchinho do McDonald's, um não sei o que, não sei o que. Sendo que, dentro daquela escola, as pessoas trabalhavam, os nossos alunos trabalhavam, a maioria, o dia inteiro, ou eles eram pedreiros, ou eles eram, as meninas eram empregada doméstica, né? Ou eles estavam roubando para conseguir sustentar alguém. Aí chega uma professora, toda arrumadinha, toda patricinha, mostrando para eles o quanto ela é melhor do que eles, entende? É claro que existe uma tensão que é completamente diferente. Então, eu estou dizendo que isso é a culpa do professor que está apanhando? Não, não é. Só que a gente precisa ver o complexo, assim, sabe? O inteiro, né? Os alunos, esses alunos que estão aí marginalizados, que estão lá batendo em professor, eles também estão apanhando muito, entende? É um todo, assim, é muito complicado falar sobre isso, eu acho, sabe? Então, vamos ficar aqui na tecnologia, mas é muito certo que, né? Eu tenho uma amiga, né? Na verdade, eu conheço ela pela internet, que eu gosto muito. Ela trabalha justamente essa questão da tecnologia na sala de aula, em escola pública no Rio de Janeiro, em escola pobre, tá? No Rio de Janeiro. Ela trabalha tecnologia com coisinha simples que todos os alunos têm, a partir do que eles têm dentro da sala de aula. E o simples fato de eles abrirem a cabeça para que o que eles têm lá, não é? Como celular, que seja bom, que seja ruim, que seja o quê? Que aquilo ali possa ser como é que eu vou dizer, um meio de trabalho, de aprendizado, já valeu o ano inteiro de aula que aquela pessoa ganhou, entende? É isso que a gente tem que mudar agora, esse pensamento, né? E também trabalhar a questão da segurança, né? O letramento digital, isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa falar muito sobre professor e como usuário para todos os lados, porque as pessoas, elas não estão sabendo usar esse mundo, e daí, por isso, elas são enganadas, por isso elas estão aí compartilhando mentira, coisas que prejudicam as outras pessoas, estão, né, se matando de algumas formas que não precisa ser. E isso é o lado cruel disso tudo, que vai ser também um lado que vai crescer também, né? E por isso é a necessidade de fazer com que as pessoas vejam isso, né? Que elas estejam preparadas para esse mundo. E daí, se vai ser com um quadro negro lá na escola, ou se vai ser com a última geração de iPad, vai dar para fazer dos dois lados, né? Mas essa abertura é muito importante, eu acho, né? Não, a educação aí é fundamental, né? Leila, tu comentou algumas coisas importantes. Eu acho que uma também das questões a gente tem muito nisso nas escolas, os professores, deixa o celular guardado, né? Não pega celular. Então, assim, na verdade, o celular, sim, ele pode ser um meio de ajudar na questão da educação, né? Eu não sou professora, que não posso dizer, né? Mas, assim, a gente percebe, já existe escolas e professores também que sabem disso, né? Já estão fazendo movimentos em relação a isso, de como trazer a tecnologia para dentro da escola, ainda que seja algo simples, né? Como ter um celular, às vezes a escola não vai ter acesso à tecnologia imersiva, os óculos, enfim, para poder fazer, né? Para poder entrar nessa questão tecnológica, mas algumas coisas acho que a gente precisa realmente pensar em mudar, porque é de lá da base que a gente sabe que isso vai sendo construído, né? Então, as políticas públicas em educação são essenciais e são urgentes, na verdade, né? A gente percebe profissional, quanto profissional realmente precisa fazer a sua parte, a gente sabe, precisa entender todo esse movimento, está se desenvolvendo, mas tem outras coisas que vêm em paralelo, como a questão da educação, que é essencial para que a coisa comece, né? Muita gente já começa a dar o start lá desde o início. Então... Exatamente. Mas assim, a gente também sabe, é claro, né, que isso tudo,
que também existe a necessidade da preparação do professor, né? Tem muito professor que não está preparado para isso. E não é porque ele não quer, né? Tem muita gente também que pensa por esse lado assim, o professor não quer aprender, não quer usar. Não é assim, né? Tem muito professor, eu sei disso, porque a minha irmã é professora ainda, continua lá, eu tenho muitos amigos professores. Tem gente trabalhando em 3 escolas, em 3 turnos, para conseguir ter uma vida decente. Então, é claro, essas pessoas, elas estão preocupadas em corrigir a prova que precisa entrar no diário, é óbvio, né? E a gente tá nessa transição, é necessário que os professores façam alguma coisa, é necessário que cada um faça a sua parte, na verdade. Né? Tá? Então tá, gente, vamos lá. Quem é mais que tem alguma coisa aqui, ó? A Inalda tá falando tecnologia na educação, já fiz muito isso. A Inalda, justamente a Inalda, é minha aluna, tá lá no meu grupo de mentoria, ela vai começar a auxiliar também professores que queiram passar para o digital, que queiram criar os seus cursos online. E também é uma coisa muito legal, porque a gente trabalha juntas à distância, né? Mais ou menos como a gente faz também. E essa é um movimento, né? Um movimento que a gente não pode, que a gente não vai mais poder, que não tem mais como frear. Entende? É claro, não é por isso que o ensino presencial vai acabar, não, ele vai continuar, e eu espero que cada vez melhor, na verdade, cada vez mais forte, cada vez melhor, tanto formação profissional, quanto nas escolas, quanto palestra, precisa continuar e precisa ser cada vez melhor, mas a educação à distância, online, vai nos possibilitar um outro tipo de aprendizagem, né? E aprender coisas que a gente não tem acesso na nossa cidade, né? Eu gosto muito de falar de lembrar da questão dos refugiados, né? Eu trabalhei com refugiado aqui na Alemanha durante muito tempo. E eu gosto muito de falar sobre isso, porque, na verdade, eles, né? Muita gente continuou aprendendo durante a fuga, né? E assim, se a gente vê o que algumas das pessoas passaram, é uma coisa fora do comum, assim, que a gente não imagina. Mas continuaram aprendendo. Tinha gente que já vinha aprendendo alemão, sabia que vinha para a Alemanha, entende? E sem falar, né, de toda da comunidade internacional que também ajuda trazendo um pouco de tecnologia para os campos de refugiados, para que eles possam continuar estudando também nos campos. Tem até a universidade que já abriu vagas à distância, justamente para que as pessoas não parassem de estudar. Isso é uma coisa fantástica, né? Fora do comum. Então tá, gente, eu espero que vocês tenham gostado. 1 hora já, eu acho que já, né? A gente pode, é claro, falar sobre esse assunto para sempre, né, gente? Não é uma coisa assim que tem pano para manga, a gente vai poder conversar com isso para sempre. Eu quero mais também agora, antes de a gente terminar, eu acho que a maioria de vocês aqui já me conhece, né? Então não preciso fazer muita coisa. Quem ainda não respondeu ao meu questionário a minha pesquisa, né, de ensino à distância para receber a minha mini consultoria, então escreve aqui que eu mando o link para vocês fazerem. Mas eu quero também agora, na verdade, que a Michelle fale um pouquinho dela, do que ela faz, porque ela também tem curso online, ela também desenvolve alguns projetos muito interessantes, ela oferece serviços, e eu quero que ela faça ao menos um pequeno resumo para vocês saberem também como continuar em contato com ela, né? De repente seguir nas redes sociais para continuar falando sobre esse assunto. Então diz aí, Michelle, mesmo que seja rapidinho, mas diga como que as pessoas podem continuar em contato contigo, o que elas podem aprender contigo. Então, eu sou mentora, na verdade, de carreira, né? Consultoria, eu trabalho com consultoria de carreira, então trabalho toda essa questão de readequação no mercado de trabalho, de recolocação no mercado de trabalho, transição de carreira, como manter a empregabilidade, né? Então, tenho várias soluções em relação a isso.
vai desde consultorias em currículo, LinkedIn, né? A gente trabalha com perfil comportamental também, que é bem interessante, entrevista de emprego, daí tem as mentorias também, né? Que daí a gente faz os atendimentos online. Quem quiser assim, me conhecer um pouquinho melhor sobre o meu trabalho, sobre a minha história também, pode acessar o meu site, né? Que é www.michelenavarro.com.br, né? E lá vai conseguir também seguir, ver quais são as minhas redes sociais, enfim, quem quiser me seguir, fico bem à disposição, tá? Quem tiver alguma dúvida ainda depois quiser me escrever, lá também vai ter os meus contatos, telefone, né? Vai ter o e-mail. Enfim, quero agradecer quem esteve aqui com a gente, né? Quem fez as perguntas. Espero ter conseguido responder. A gente tem um pouco tempo, mas a gente poderia explorar esse assunto aí, como bem disse a Leila, por bastante tempo. A gente pode trabalhar as grandes verticais de saúde, educação, né, o direito, comunicação. Então, o assunto é bem amplo, né? A ideia desse bate-papo hoje foi realmente entender um pouco desse funcionamento do mercado, como isso está acontecendo, né? E principalmente reforçar a questão das habilidades, que eu acho que isso é essencial para a gente conseguir estar alinhado com o que o futuro vai nos trazer. Leila, então é isso, quero agradecer o teu convite mais uma vez, né? Muito feliz de estar aqui contigo, é sempre um prazer estar aqui contigo, né? Já acompanho o teu trabalho também, não preciso nem dizer que eu sou tua fã do teu trabalho, então, enfim, agradeço novamente a oportunidade de estar aqui com vocês, né? E quem quiser, estou bem à disposição também para a gente continuar conversando sobre o assunto, ou mesmo eu depois compartilhar o material que a gente apresentou hoje aqui nessa live. Exatamente. Eu que tenho a agradecer, né, que você tenhas vindo aqui conversar com a gente. E, gente, quem se interessar, então, por essa apresentação, eu acho que realmente tem muita coisa. Eu fiz alguns prints aqui que eu vou colocar nas redes, porque realmente tinha muita informação legal. Acho que a gente pode trabalhar isso também, cada um no seu lugar. E eu coloquei aqui para vocês o site da Michele, deem uma olhadinha lá, porque o site dela tá novo e é lindão, gente, é super lindo, tá? Então, vão lá e comecem a seguir nas redes sociais, ela tem bastante coisa. Eu vou também passar aqui para vocês, ó, um link especialíssimo, tá? Com uns cupons de desconto que ela nos deu para o curso dela. Então, vão lá, se vocês se interessarem, usem lá. O pessoal do meu grupo especial, do meu grupo preferido, né? Que quem está lá sabe muito bem que é o grupo preferido da Prof. Vai receber, é claro, esse curso gratuitamente, né? Mas que é o nosso combinado, não é mesmo? E eu já aproveito para agradecer, então, é claro, a Michele por ter vindo aqui e também por ter cedido esses cupons para a gente, não só os cupons de desconto, porque vejam lá que é realmente uma coisa, né? É muito desconto, mas também, né, os cupons gratuitos para os queridinhos da Prof. Eles estão realmente, já está todo mundo assim de queridinho da Prof. Então tá, gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui. A gravação desse bate-papo vai continuar aqui disponível, então vocês podem, se vocês acharam interessante, acharam que pode ser bom para outras pessoas, então já compartilhem também, para que outras pessoas possam passar por aqui, tá? Não esquece de deixar o like aqui para ajudar a Prof a fazer esse canal crescer, ok? Então tá, muito obrigada né? Bom dia, boa terça-feira aí para vocês. A gente se encontra em breve. Até mais. Obrigada, gente.